Boa noite a todos os presentes, aos que vão chegando no caminho, e aos que também vão ver gravados. Primeiro gostaria de agradecer aí a presença de quem pôde estar presente ao vivo. Sempre bom ter uma audiência para a gente estar conversando. Esse webinar, na verdade, ele estava enroscado nos nossos projetos desde o ano passado. Eu tinha montado a ideia de fazer esse webinar em julho do ano passado, e aí, porque acumulou um monte de coisa naquele período, ele acabou ficando engavetado. E aí, por conta das circunstâncias, especificamente da conjuntura econômica atual, da dificuldade das pessoas, do desemprego crescente, da oportunidade que eventualmente essa situação pode trazer, né? Se você já estava pensando em mudar a sua vida, ir para outro caminho e o caminho que você estava tentando seguir ele foi interrompido sem a sua vontade, mas de alguma forma foi interrompido e pode ser um impulso que você estava precisando para mudar, né, o seu destino, fazer as coisas de uma forma diferente. Então acabou inspirando a gente a tratar um pouco melhor desse tema, porque alterar o rumo das coisas, na minha visão, não é uma tarefa simples, é uma tarefa complicada e que depende bastante, na minha visão, de coisas diferentes, né? De coisas diferentes no nosso entendimento, no nosso cérebro, vamos dizer assim. Nosso cérebro é uma ferramenta importante, mas ao mesmo tempo confusa e que nos dá bastante. Ela pode nos enganar bastante, dar bastante, causar mais confusão do que nos ajudar em alguns momentos. Usei essa frase do Mahatma Gandhi porque acho que vocês, poucos que me conhecem, que estão assistindo, sabem que eu sou uma pessoa que gosta muito de se mover por valores e tem uma visão da vida mais ampla. Nosso foco aqui na Soul não é ficar falando de ganhar dinheiro, embora a gente tenha certeza absoluta que uma empresa que não gera receitas e que não se paga e que não gera lucro não é sustentável, né? Mas nosso foco nós trabalhamos com empreendedores que têm propósito, que estão buscando transformação, que estão buscando fazer a diferença, com seus projetos. Isso nos agrada mais do que simplesmente ficar falando ganhe dinheiro da noite para o dia, faça 10 mil reais sem sair de casa. Esse não é o nosso foco aqui. Eu gosto dessa frase, né? Temos de nos tornar na mudança que queremos ver. Assim, cabe a nós transformar o mundo, portanto, iniciar a partir da nossa transformação. Eu escolhi iniciar esse webinar falando de duas coisas que são diferentes e que as pessoas às vezes confundem, o desejo com a vontade. Né? Desejo, a gente tem vários desejos ao longo do dia, ao longo da vida, de várias coisas, e normalmente eles são impulsos que nós temos, muito menos válidos e valiosos no sentido do que a gente está buscando nesse momento, que é a vontade. A vontade, ela passa pelo nosso racional necessariamente. A vontade, ela pode surgir de diversas formas, mas ela vai levar a gente a racionalizar, a entender, a internalizar, e é a vontade que vai tornar o nosso pensamento, que vai fazer com que as nossas ideias se concretizem, mas a vontade sozinha não faz isso. Né? Ela é o impulso que a gente precisa para a transformação, mas sozinha ela não faz. Eu, pessoalmente, acredito muito em método para que a gente possa cumprir as nossas vontades, né? E manter as nossas vontades vivas também, porque a gente tende a procrastinar muitas das nossas vontades ou não executar as nossas vontades por várias razões. Então, eu queria começar a conversar com vocês a respeito desse modelo de negócio pessoal, falando que para que isso funcione, para que esse processo funcione, para que ele tenha sentido na nossa vida, tem que ter essa vontade, né? E para ter essa vontade, a gente precisa entender o que nos move, né? Quais são os nossos valores, o que nós estamos buscando na vida, para que a gente possa, então, usar isso como impulso para a nossa transformação, para o nosso caminho, para o novo caminho que nós vamos querer percorrer daqui para frente, certo? Então, a primeira pergunta, e uma pergunta super relevante para quem está chegando agora,
para quem está pensando em como vai usar a ferramenta que a gente vai conhecer hoje, né? O ponto zero, a chave para todo o processo é o que move você, né? O que faz você acordar de manhã e começar seu dia feliz, né? A gente é um ser que tem momentos de felicidade, momentos de infelicidade, mas a gente está buscando o tempo todo pela felicidade. E nós temos o direito de ser felizes, e eu acho que esse é um ponto que eu gosto muito de trabalhar. Dito isso, vamos falar um pouquinho de ferramentas, né? Nem todos vocês que estão assistindo aqui já ouviram falar do Business Model Generation Canvas, que é o que vai inspirar o Business Model U, que vai inspirar a ferramenta que nós vamos trabalhar, o modelo de negócio pessoal, ok? Se nós pensarmos, então, o que é o modelo de negócios, né? O que é o modelo de negócios? O modelo de negócios é um termo utilizado há bastante tempo na linguagem de negócios, mas há pouco tempo o Alexander Osterwalder e o Luis Pignet, que foram os caras que escreveram o Business Model Generation, que eu vou mostrar para vocês a capa desse livrinho que eles fizeram, que tinha um objetivo muito pequeno e ao mesmo tempo grande, que era, eles queriam padronizar o que a gente entende por modelo de negócio. E eles conseguiram. Essa forma que vocês vão conhecer hoje, alguns e outros vão relembrar, é uma forma que hoje se discute modelo de negócio no mundo todo. Todo mundo que fala de startups, que fala de novos negócios, fala de modelo de negócio, está falando desse canvas que nós vamos aprender a usar hoje. Aprender a usar não, mas nós vamos conhecer hoje. E o que o modelo de negócios faz, né? Ele vai descrever para nós a forma como uma empresa, uma organização, ou no caso do Business Model Wheel, você cria, né, entrega e captura valor num circuito em que o seu cliente fecha esse circuito, certo? Alguém que pague pelo seu serviço, alguém que pague pelo seu produto, né, que você criou, que você entregou, e ele vai pagar, e vai descrever então esses processos de criação, entrega e captura de valor. O livro que eles escreveram é esse aqui, tem a versão em português também, é o Business Model Generation Canvas, é um livro bem legal, bonitinho, cheio de imagens e coisas de design. Ele está na linha do design thinking, né, que ajuda a gente a pensar e colocar as coisas em ferramentas visuais, mas ao mesmo tempo ele tem conceitos importantes que a gente às vezes demora a aprender, e muitas das pessoas que eu conheço que tratam do Business Model Canvas não levam a profundidade que precisa ser levado. No caso de hoje, infelizmente, nós vamos dar uma passada rápida sobre o que é o modelo de negócio, mas não vamos nos aprofundar, porque não é o objetivo do webinar. Então, se vocês estão vendo a imagem aí, né, a gente está vendo um carinha em pé de um lado, um presentinho no meio, alianças ali no outro canto. Se eu passar um traço no meio, né, do que vocês estão vendo, para a direita, onde tem o homenzinho em pé, eu posso dizer que é o mercado. Para o lado esquerdo, eu vou dizer que é a minha empresa, dentro da minha empresa, a estrutura da minha empresa. Hoje a gente pode falar que é o front-end da minha empresa e o back-end da minha empresa. Se eu pensar num palco e no backstage, eu posso pensar num restaurante, o salão e a cozinha. Várias analogias podem ser feitas, mas a ideia desses 9 blocos organizados dessa forma é que tem uma parte dele que está fora, que é o mercado, que, portanto, tem os seus segmentos de clientes, e a sua empresa tem que se relacionar com esses segmentos de clientes, e dentro ela tem que desenvolver e criar o valor. Né? Ela tem que criar o valor e tem que entregar o valor para esses clientes que estão aqui, e esses clientes, de alguma forma, vão remunerar você, vão pagar, vão assinar, vão fazer de alguma forma gerar valor aí na forma de recursos financeiros para que você alimente esse circuito. Então, se nós, quando vamos começar a pensar no modelo de negócio empresarial, okay? Numa empresa, num negócio, o primeiro foco nosso são os nossos segmentos de clientes e os problemas que os nossos segmentos de clientes enfrentam, certo? A gente sempre começa o negócio a partir da visão e do entendimento dos segmentos de clientes.
certo? Do problema que os segmentos de clientes se enfrentam e não da nossa ideia maluca, né? Que é o que a gente costuma fazer. Primeiro a gente tem uma ideia de uma solução, depois a gente vai buscar quem tem o problema. O design thinking e essas metodologias mais novas vão falar em design centrado no cliente exatamente porque nós vamos iniciar o nosso processo buscando problemas, buscando frustrações, dores que nós podemos tentar resolver que os nossos clientes têm. Quando a gente propõe uma solução para os nossos clientes, né, nós estamos oferecendo para ele uma proposta de valor. Eu tenho uma proposta de valor que vai dizer o que eu estou entregando para ele que ele possa resolver o problema que ele tem e de que forma eu estou entregando isso e como isso se diferencia das demais soluções existentes que resolvem esse problema que ele está tentando resolver. Porque um dos princípios do Design Thinking é que a gente sabe que para sempre há mais de uma possível solução para um determinado problema e raramente um problema real, concreto, existente no mercado, não vai estar de alguma forma sendo suprido. Pode estar mal suprido, portanto você tem oportunidade de negócio, de fazer algo diferente, de fazer melhor, de reduzir dores, de dar ganhos para os seus segmentos de clientes, portanto você está oferecendo uma proposta de valor. Ela é uma proposta de valor porque ela só vai tornar valor se o seu cliente de fato adquirir, comprar, alugar, qualquer que seja a visão que você tenha do ponto de vista das receitas do seu modelo de negócio. Para esse cliente saber que existe essa solução, nós precisamos dos canais. Canais vão desempenhar mais do que a função de apenas comunicar aos nossos clientes quem é, o que nós estamos fazendo para eles, né? Ele também precisa, né, pensando na jornada de compra do cliente, que ele precisa ficar ciente de que existe o problema, ele vai reconhecer que aquele problema é pertinente, que diz respeito a ele, e ele vai buscar mais informações sobre o produto, sobre o serviço. Então, os canais, além de ser uma fonte de comunicação da sua empresa, do seu negócio com os seus clientes, vai ter que ter também um canal, ou mesmo um canal que vai informar os nossos clientes sobre o que nós estamos oferecendo para ele. Okay? Além de informar e comunicar e informar, a gente precisa também, se o cliente achou legal a ideia e resolveu comprar, a gente precisa ter um canal de vendas. Então, ele vai ter que suprir também essa necessidade de possibilitar que o cliente compre o nosso produto. Se o cliente comprou o nosso produto, esse produto precisa chegar até o nosso cliente. Ele vai até a nossa loja, ele vai receber em casa, é um download, é um streaming, como é que isso vai ser entregue? Então, o canal precisa distribuir, né, os nossos serviços, produtos, qualquer que seja. E, por fim, tem um departamento e uma necessidade, normalmente, da empresa de se relacionar com esse cliente que já é cliente ou que teve problemas com o nosso produto, com o nosso serviço em pós-venda. Então, o canal também de atendimento. Então, canais têm várias funções, desempenham várias funções, e nessas diversas funções que o canal desempenha, a gente pode determinar qual vai ser a forma de relacionamento em cada uma delas. Primeiro, pode ser um canal só, por exemplo, uma loja de e-commerce que vende videoaulas, né? Uma escola de videoaulas, por exemplo. A pessoa vai ficar sabendo, por exemplo, das redes sociais, vai se informar pelo site, vai comprar pelo site, vai assistir pelo site e vai ser atendido pelo chat no site, por exemplo. Né? Você tem um canal que é basicamente, praticamente único, que está fazendo cumprindo as funções, todas as funções no mesmo canal. Mas a forma de relacionamento, por exemplo, ele vai comprar a videoaula, ele vai fazer isso automaticamente, ele vai ter um self-service, ele vai entrar, vai escolher, vai pagar, mas no atendimento vai ter que ter uma pessoa, então a forma de se relacionar na venda é diferente da forma de se relacionar no atendimento. Então são definições que nós, enquanto empreendedores, temos que tomar em relação ao nosso modelo de negócio. Por fim, fechando essa parte, né, do front-end, do mercado, eu preciso determinar quais serão os segmentos de clientes e como eles vão remunerar, como eles vão gerar fluxo de receitas que sustente o nosso modelo de negócio. Ok? Então, fechando os 5 primeiros blocos, né, do nosso modelo de negócio, a gente vai ter os fluxos de receita. Como eu falei, a gente pode pensar em assinaturas mensais, a gente pode pensar
em transações únicas, a gente pode pensar em aluguel, quer dizer, tem diversas formas de se cobrar por um produto ou por um serviço. E hoje, uma das comuns é essa ideia de assinatura, de pagamentos recorrentes, que é o que a gente tem em aplicativos, como nos aplicativos de música, nos streaming de vídeo e outros serviços que hoje existem. Fechando esse lado, então, fechando o lado direito do nosso canvas, para quem está olhando aqui de frente para ele, que é o lado de fora da nossa empresa, eu preciso olhar para dentro. Falar, tá bom, para eu entregar essa proposta de valor, a partir desses canais que eu determinei, me relacionando dessa forma que eu também decidi, e gerando receitas para o meu modelo de negócio, a partir da forma que eu determinei, quais são os recursos-chave que eu preciso ter na minha empresa, no meu negócio, na minha organização. Eu preciso ter pessoas, eu preciso ter equipamentos, eu preciso ter espaço, eu preciso ter licenças de software, eu preciso ter patentes. Né? Quais são os recursos-chave que eu vou fazer uso para criar esse valor, entregar esse valor e capturar, né, o valor em forma de receitas, ok? E o que é que as pessoas que vão trabalhar na minha empresa vão estar fazendo? Quais são as atividades que essas pessoas vão desempenhar no seu dia a dia? É importante a gente definir com clareza quais são as atividades-chave da nossa empresa. Vai sobrando um bloquinho das alianças que a gente está vendo ali, que ele é super importante, porque nem todas as atividades fazem sentido serem desempenhadas e desenvolvidas dentro da nossa empresa, certo? E nem todos os recursos precisam necessariamente estar à nossa disposição dentro da nossa empresa. A Apple, por exemplo, ela não produz os equipamentos. A Foxconn produz os equipamentos. Então, parte dos recursos que a Apple utiliza no modelo de negócios é terceirizado, tem parcerias estratégicas. Assim como, por exemplo, as músicas que ela comercializa no iTunes. Não são dela, né? São das gravadoras. Então, parcerias estratégicas em recursos, certo? E algumas atividades de montagem dos equipamentos também são desenvolvidas, então, fora do modelo de negócio, certo? Quando eu tiver claro quais são os meus recursos, quais são as atividades, de que forma eu vou organizar estrategicamente, se eu vou fazer tudo, se eu vou fazer parte, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, quais os recursos que eu vou ter e quais os recursos que eu não vou ter, eu defino a estrutura de custos que eu vou ter no meu modelo de negócio. E assim eu fecho os 9 blocos do meu modelo de negócio e dessa forma eu explico para qualquer pessoa no mundo hoje como a minha empresa opera, né? Qual é o produto que eu estou comercializando. Porque o nosso modelo de negócio é o nosso produto e não simplesmente o aplicativo ou o software ou o hardware ou qualquer que seja a forma que ele vai ter, o serviço, mas sim todo esse conjunto de decisões estratégicas que a gente pode chamar de produto ampliado na versão do marketing tradicional, que vai ser o nosso modelo de negócios, ok? É muito rápido, vocês vão ter que voltar para quem nunca viu, mas vamos seguir para o modelo de negócio pessoal. Né? O modelo de negócio pessoal, então, é uma adaptação, quer dizer, é um olhar de uma pessoa da área de recursos humanos, que é o Tim Clark, para esse modelo de negócio que eu acabei de explicar para vocês, que é um modelo de empresa, de negócios, para pensar nós, enquanto indivíduos, enquanto uma unidade de negócio, vamos chamar assim. Então, a capinha do livro é essa aqui, tem em português também, eu tenho aqui em português, eu esqueci de pegar. Vou pedir licença rapidinho para vocês, só para pegar o livro. Então, o livrinho é esse aqui, Business Model U, que é onde a gente aprendeu a usar, né, o Business Model U. E tem algumas diferenças. Basicamente, se vocês estão vendo, o layout é o mesmo, o design é o mesmo, mas as perguntas e a forma de fazê-las é diferente também por onde nós vamos iniciar. Né? Lembra que lá no modelo de negócio da empresa, eu estou oferecendo uma solução para alguém, certo? No nosso modelo de negócio, quando eu vou começar a pensar no nosso modelo de negócio, eu não posso pensar que eu tenho um conjunto de pessoas trabalhando para mim, que se eu precisar,
eu vou contratar, então eu vou arrumar esses recursos. Os recursos sou eu. Eu sou o recurso, certo? Eu sou o recurso-chave. Então, quem é você e o que você possui é o começo, é o ponto de partida que você vai ter que dar para começar a desenhar o seu modelo de negócio pessoal. Óbvio, se a gente está falando, vou desenhar meu modelo pessoal atual, ok, posso começar por qualquer canto, né? Mas a partir do momento que a gente está falando, eu vou aprender a usar essa ferramenta para que eu possa fazer isso de uma forma diferente ou mudar a minha vida de alguma forma, o ponto de partida para a gente é quem é você e o que você possui, né? Em termos de conhecimentos, em termos de competências, em networking, dinheiro, recursos materiais, tudo isso faz parte de quem é você e o que você possui. Quando eu sei quem eu sou e quem eu possuo, lógico, você já tem um modelo, você já está operando, você não é uma pessoa que não está fazendo nada. A gente, inclusive, pode pensar em relações não comerciais, pensando no modelo de negócio pessoal. Sua realidade, você tem um segmento de cliente, você é casado, de repente o seu marido ou a sua esposa é um segmento de cliente que você atende no seu modelo de negócio pessoal. Embora ele não te remunere, né, ele te dá amor, te dá carinho, te dá respeito, te dá respaldo, te dá várias coisas que você pode considerar como uma forma de retorno que você tem por essa relação que você estabeleceu. Então, o que você faz hoje também é importante. Então, quem você é e o que você faz, né? O que você sabe fazer, quais são as habilidades que você desenvolveu e que, portanto, você é capaz de fazer e que você faz para atender alguém, certo? Que pode ser o seu chefe, pode ser o seu cliente direto. Se você é um autônomo, são seus clientes, mas se você trabalha numa empresa, são pessoas com as quais você se relaciona nessa empresa e você presta contas de alguma forma, elas demandam de você, né? Como eu falei, seu marido, sua esposa, seus filhos, de repente se você cuida dos seus pais, todas as pessoas que você ajuda podem ser consideradas segmentos de clientes na perspectiva do modelo de negócio pessoal. Okay? Então, a gente começa. Quem é você e o que você possui? O que você sabe fazer? Quem você ajuda? Óbvio, como você ajuda as pessoas. Né? Então, você vai descrever a forma que você ajuda cada um dos seus segmentos de clientes, se você considerar que você tem mais de um. Você pode fazer esses mapas de duas formas. Uma forma é você usar post-its de cores diferentes para colocar no Canvas o que é diferente para cada um dos segmentos de clientes que você atende e usar o post-it amarelo como algo que faz que você usa para todos ou fazer vários desses para cada um dos segmentos de clientes. Eu aconselho a fazer mais de um para não misturar tudo, porque as coisas ficam meio confusas, porque os espaços que a gente tem nesses Canvas, mesmo que eu mando imprimir às vezes grande assim para os meus alunos, né, ainda assim fica confuso quando você começa a misturar segmentos de clientes dentro do mesmo espaço. Então, como esses clientes chegam até a gente, certo? Como eles chegam até você e como você entrega, né, a solução para ele, como você ajuda ele, de que forma você ajuda e como eles chegam até você, de que forma eles chegam até você. Okay? Então, é importante você entender como isso chega. É um e-mail, é o WhatsApp que vem para você na empresa, ou a pessoa entra no seu site, deixa uma mensagem, ou ele te liga, de que forma a pessoa chega até você, e quando você faz o seu serviço, você entrega ele como você vai pessoalmente entregar. No meu caso, por exemplo, de mentoria, eu vou lá e converso com as pessoas, eu entrego, é online a mentoria que eu faço, mas eu converso pessoalmente. Né? Tem pessoas que vão entregar um relatório, outras que vão escrever uma coisa, alguns que vendem videoaulas, simplesmente vão entregar videoaula, né? Não tem. E como a gente interage, né, nessa situação? As pessoas vêm diretamente, elas vêm por canais distintos, como que elas interagem com a gente? Elas vêm pessoalmente, elas vêm conversar, você está trabalhando na sua sala e seu chefe entra para conversar, ou ele chama você para uma reunião, como que funciona essa interação? Né? Ela é pessoal, ela é informal, ela é formal, ela tem outras características. Então,
vocês estão vendo que a ordem é um pouco diferente, né? Eu vou só voltar então, só para a gente relembrar. Quem é você e o que você possui? Quem é você e o que você possui em termos de relacionamentos, conhecimentos, né? Competências, habilidades, conhecimentos, vamos dizer assim, né? As competências em geral, recursos financeiros que você tem disponível hoje, carro, computador, telefone, celular, tablet, o que for útil e necessário no trabalho que você desempenha ou no trabalho que você vai desempenhar. E o que você faz, né? Quais suas atividades? O que você faz para ajudar as pessoas e como você faz essas coisas, certo? De que forma essas pessoas chegam até você e como você entrega isso para elas. E nessa forma, nessa interação, né? Como essa interação se dá? Né? É pessoalmente, não é pessoalmente, é por e-mail, por telefone? E o que você ganha com essas interações? Como eu disse, os ganhos aqui não são restritos apenas a ganhos monetários, financeiros. A gente pode falar de alegria, a gente pode falar de prazer, a gente pode falar de realização, a gente pode falar de várias coisas que a gente pode ganhar com as atividades que a gente desenvolve, porque nós não estamos falando aqui apenas de um tipo de valor, né? Nós estamos falando de outros tipos de valor. Tem pessoas que têm valores distintos, não necessariamente a gente não está falando aqui de modelo de negócios, né? Estamos falando de modelo pessoal, então tem coisas que remuneram mais do que dinheiro, reconhecimento e outras coisas que as pessoas, como eu, por exemplo, prefiro, né? E gosto mais, me movo mais por essas recompensas do que pelo dinheiro que eu ganho fazendo o que eu estou fazendo hoje. Depois, quem ajuda a gente? Né? Porque, normalmente, por mais solitário que seja o nosso trabalho, por mais solitária que a gente tenha a vida, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente reconhecer que nós temos pessoas que nos ajudam, entender como elas nos ajudam, além de ajudar a gente a montar o nosso modelo de negócio pessoal, vai ajudar a gente a sentir gratidão, que também é uma das formas mais eficazes da gente conseguir a felicidade. Pessoas que expressam sua gratidão têm mais chances de serem felizes do que aquelas que não expressam a sua gratidão. E depois, o que isso custa para você, né? O que você oferece para as pessoas. Você oferece seu tempo, você oferece seu conhecimento, você oferece a gasolina do seu carro, você oferece o transporte, né? O que você está oferecendo em termos de custo, né, desse processo. Okay? Então, basicamente, a ferramenta, simplesmente falando, é isso aqui que vocês estão vendo. Né? Perdão. Eu quero voltar só para... Então, diferente do Business Model Canvas lá, né, que a gente viu, né, que eu vou começar pelos segmentos de clientes, vou para a proposta de valor, defino canais, forma de relacionamento, o fluxo de receitas. Depois eu vou entender quais são os recursos que eu preciso, as atividades que eu vou desempenhar, as parcerias que eu vou traçar e vou ter uma estrutura de custos que vai derivar disso tudo. Né? No nosso caso, o que a gente está falando é o seguinte, eu já tenho, eu sou eu tenho uma história, eu tenho um caminho, eu desenvolvi coisas e eu sei fazer coisas. Né? E hoje eu atendo algumas pessoas de uma forma, me relaciono com elas dessa maneira e eu ganho isso. Né? E eu sou ajudado por algumas pessoas e ofereço em troca isso. Certo? Isso é o nosso modelo de negócio pessoal, é como a gente opera hoje no mundo. Certo? A nossa forma de operação. Vou entrar na segunda etapa, na segunda fase aqui da nossa conversa. A gente acabei me estendendo um pouco mais do que imaginava, mas de qualquer forma. Primeira coisa, né? Eu preciso definir o porquê. Se eu estou falando que eu vou usar o modelo de negócio pessoal para transformação, para mudança, eu tenho que fazer essa pergunta. Por quê? Né? O que me move, para onde eu quero ir? Né? Então, o que eu construí até aqui? Certo? O que eu construí até aqui é o que a gente pode sistematizar dessa experiência de traduzir a nossa operação atual para o nosso modelo de negócio, certo? Então, primeira atividade que eu sugiro que vocês façam é pegar esse Business Model View, vocês podem entrar na internet, vocês vão encontrar em PDF isso, e brincar com ele montando como que vocês operam hoje. Daí,
Então, assim, perguntar o que eu faço e como eu faço as coisas atualmente. Okay? Primeiro passo, passo zero. O que eu tenho, quem eu sou. Né? Por quê? Eu preciso saber duas coisas que vão ser base fundamental dos passos seguintes. Que recursos eu disponho e quais são minhas competências. Certo? Porque tudo além que está fora dos meus recursos, fora das minhas competências, são coisas que eu preciso adquirir ou desenvolver. Certo? Não, obviamente, provavelmente, qualquer mudança que a gente for fazer daqui para frente vai demandar novos recursos e novas competências, mas a gente precisa partir de alguma coisa, precisa ter clareza do que é. Então, o nosso ponto de partida vai ser isso. A principal, né, são as nossas competências. Como é que eu tenho, quais são as minhas atitudes diante das adversidades, diante das coisas, como é que eu atuo no mundo, quais conhecimentos eu tenho, que eu possuo, e quais habilidades eu desenvolvi ao longo da minha vida que eu posso fazer uso nesse momento de transformação. Né? O segundo passo, então, né, esse é o nosso ponto de partida. O segundo passo é quem eu sou e o que eu quero. Quem eu sou, o que eu quero, a gente entra numa seara um pouco mais complicada, porque envolve o que a gente chama de autoconhecimento, certo? O autoconhecimento não é algo que nós façamos com frequência, né? Nós, na minha visão, pelo menos, a gente costuma manter a nossa vida em piloto automático e, portanto, a gente está em busca da realização, correto? Estamos em busca da realização pessoal, profissional. E para a gente conseguir alcançar isso, a gente precisa fazer escolhas. E da onde vêm essas escolhas? Essas escolhas normalmente vão demandar um trade-off, ou seja, uma escolha que a gente faça vai dizer que eu abro mão de outra coisa. Sempre que eu escolho um caminho, eu abro mão de outra coisa. Né? E eu tenho uma visão que não é só minha, mas nós temos circuitos mentais do consciente e do inconsciente que trabalham paralelamente para a gente poder operar no mundo. E tem um problema, na minha visão, nesses circuitos que a gente vai acumulando sujeira neles ao longo do tempo, que eu chamo de influências. Certo? O nosso inconsciente está cheio de influências que a gente adquiriu ao longo da nossa experiência de vida, que vieram de pessoas que a gente confia, ou que vieram de notícias ou do senso comum, da mídia, de onde for, mas que estão infestando de alguma forma o nosso inconsciente, né? E fazendo com que a gente tenha pensamentos, crenças que não são exatamente nossas. Né? Então, esse processo do circuito consciente, do circuito inconsciente, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência enquanto ser humano, mas ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando o nosso inconsciente cheio de coisas não muito boas para o nosso desenvolvimento. Por isso que eu brinquei no começo. Nosso cérebro ele pode ser uma ferramenta sensacional para nos ajudar, mas ele também pode nos boicotar imensamente. Então, normalmente, um pensamento, uma crença, ela entra pelo nosso consciente, vai se estabelecer no nosso inconsciente, quando ela se estabelece no nosso inconsciente, ela se torna um hábito, uma forma corriqueira que a gente tem de processar algumas informações e pensar elas no circuito rápido que eu falei, né? Porque o inconsciente ele age rápido, ele age por impulso, porque ele já tem formado padrões, né? Então o nosso trabalho agora é trazer ele de volta para o consciente. Então o autoconhecimento é basicamente a gente entrar nesse mundo, que ele é um mundo meio obscuro para algumas pessoas, mas que a gente precisa de alguma forma tentar, a partir de algumas metodologias, trazer de volta para nós o controle das coisas. Uma das coisas que eu acabei conhecendo no meio dessa jornada de buscar pelo autoconhecimento e de ajudar os empreendedores a desenvolver modelos de negócio e a prosperarem é essa pirâmide de Dilts da programação neurolinguística que eu achei muito interessante. Desculpa, eu achei que tivesse alguém escrito alguma coisa lá para mim. Primeiro, a gente tem que olhar, a gente atua sobre o ambiente, certo? A gente tem um ambiente que ele vai impor certos limites, é quando e onde as coisas acontecem. E o que a pirâmide de Dilts vai dizer é que, na verdade, a nossa capacidade de mudar o ambiente e o ambiente interagem entre si. Na verdade, todos os níveis que a gente vai ver, eles têm uma mão dupla, um sentido duplo. A capacidade que a gente tem de alterar o ambiente e também o limite que o ambiente nos dá
de alterar ele. Então, a gente tem o campo das estratégias que vem, né? Que é o campo, por exemplo, que vocês estão trabalhando nesse momento. Né? O campo das estratégias, vocês estão adquirindo novos conhecimentos, porque vocês querem atuar sobre o ambiente de uma forma diferente da forma que vocês atuam atualmente. Em seguida disso vem o comportamento. E para cima do comportamento, desculpa, eu troquei a pirâmide sem querer. Eu fui arrumar ela e troquei. Desculpa, tá invertido. O meu comportamento, ok? Vai atuar. Eu vou ter que trocar isso, depois eu mando ela certinho para vocês. Ficou até engraçado. O nosso comportamento, então, né, vai alterar o nosso ambiente. Para a gente mudar o nosso comportamento, a gente precisa mudar a nossa capacidade. Como a gente faz as coisas, certo? Então, vai ficar ruim, porque vocês estão vendo uma coisa e eu estou falando outra. Mas o comportamento está embaixo, a capacidade está em cima do comportamento. Porque para eu mudar meu comportamento, eu preciso mudar minha capacidade. Né? A nossa ação atua sobre o ambiente e as estratégias atuam sobre as ações. Mas o nível mais importante, que não está alterado aí, é esse nível, esse quarto nível de crenças e valores, que é o porquê a gente faz as coisas, que é o que nos dá motivação e permissão. Né? Os valores motivam e as crenças podem ser limitantes. Elas permitem ou não que a gente siga por determinados caminhos. E é exatamente aí que as influências externas, que são desconhecidas e que estão lá no nosso inconsciente, podem estar atuando. Bloqueando a nossa transformação pessoal, dificultando o nosso progresso pessoal, boicotando a nossa vida. Então, os nossos pais, os nossos professores, a sociedade podem estar influenciando negativamente o nosso progresso pessoal, porque estão colocaram crenças que não são nossas, que nós não acreditamos e que estão limitando o nosso progresso pessoal. Depois a gente tem a nossa missão, que quem a gente é, que também é um autoconhecimento, e para algumas pessoas existe a espiritualidade, quem mais, né, o que você pode buscar aí. Pensando nisso, né, tem algumas ferramentas que a gente trabalha e que são recomendadas pelo Business Model U. Uma é a roda da vida, vocês já devem ter ouvido falar, é um exercício simples de a gente fazer. A gente pegar vários pontos da nossa vida, né, pessoal, qualidade de vida, relacionamentos, profissional. E quanto mais tiver preenchido isso, né, a gente vai pegar cada um desses pontos e vai dizer como isso está sendo cuidado na nossa vida hoje. Quanto mais preenchido, melhor a gente está cuidando. Quanto menos preenchido, menos a gente está satisfeito com o que a gente está fazendo a respeito dessas áreas. Vocês estão vendo que são várias áreas que a gente tem que cuidar ao mesmo tempo da nossa vida para que ela tenha equilíbrio. E não é simples, né? A gente acaba ficando preso em uma ou duas e vai negligenciando diversas áreas da nossa vida. Uma segunda ferramenta que eu utilizo é o que eles chamam de linha da vida. A linha da vida, basicamente, é você pegar a sua história de vida, né, traçar uma linha no meio, que seria a sua felicidade média, vamos dizer assim, e marcar para cima dessa linha situações em que você se sentiu muito feliz e abaixo dessa linha situações que te deixaram muito triste. O resultado fica mais ou menos uma coisa assim. Né? Fica altos e baixos, porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Mas o importante, daí o que é? É perceber o que tem em comum os momentos em que você se sentiu bem e o que tem em comum os momentos que você não se sentiu bem, porque daí você vai começar a entender o que importa para você de verdade na vida. Né? O que realmente importa para você na vida vai estar expresso nessas sensações ruins ou boas que você teve em determinados momentos em que, nesses episódios específicos que a vida que você resolveu, né, plotar na sua linha da vida. Então é uma ferramenta interessante para a gente conseguir capturar alguns insights sobre nossos valores. Uma outra forma é a gente, né, trabalhar a ideia dos múltiplos papéis, que é mais comum nas mulheres, né? Ser mãe, academia, quer dizer, todos os papéis que a gente desempenha e fazer um texto sobre cada um deles, né, para a gente entender como que a nossa vida ela é complexa e multifacetada e, portanto, como que a gente atua nesses diversos papéis que a gente desempenha. Uma outra ferramenta
que eu usei recentemente. Usei recentemente não, já usei há um tempo atrás e voltei a fazer agora. É um site gratuito que faz esse radar de personalidade, que é o talentoday.com, que é gratuita essa ferramenta. Você vai respondendo uma série de perguntas e ele vai te dar um perfil que trata de alguns campos de liderança, de autoconfiança, de campos específicos da nossa vida que são interessantes. Eu acredito que é um trabalho sério, mas não sou da área, mas é interessante para a gente saber como a gente se comporta e mais ou menos o nosso perfil profissional, né? Ele está olhando bastante para o perfil profissional nesse radar da personalidade. Então, esse é o zero, né? A gente entender quem a gente é, né? E por que nós estamos seguindo por determinado caminho e para onde a gente, para depois a gente poder determinar o que nós vamos fazer daqui para frente. Né? O que nós vamos fazer daqui para frente? Então, qual será meu novo modelo de negócio pessoal? Né? O que eu quero fazer daqui para frente? Então, uma das coisas que acontece de maneira geral aqui comigo é que vários... Desculpa. Depois eu respondo as perguntas no final, porque não dá para eu ficar interrompendo, ok? Mas, então, qual será o meu novo modelo de negócio pessoal? Né? De que forma eu vou atuar daqui para frente, certo? Isso é importante a gente ter noção do seguinte, isso é uma visão de futuro. Eu não vou conseguir simplesmente decidir amanhã que eu vou fazer uma coisa completamente diferente e isso vai acontecer amanhã. Não é assim que funciona. Então, a gente está sempre tratando da nossa visão de futuro. E aí esse futuro está mais ou menos distante, dependendo dos passos que a gente vai ter que dar para chegar até ele. Para a gente definir esses passos, né, eu preciso entender como eu vou fazer isso. Então, a primeira coisa é definir as metas que a gente chama de metas de mobilidade. Por que chama de metas de mobilidade? Porque eu vou sair do ponto A e quero estar no ponto B num tempo depois, certo? Então, as metas de mobilidade, existe essa metodologia SMART, que eu acho legal, que assim, ela deve ser específica, deve ser mensurável, deve ser atingível, deve ser relevante e deve ter um tempo. A gente tem que colocar prazos, né? Então, para as nossas metas de mobilidade. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu quero sair desse ponto e quero chegar nesse. Né? Para eu chegar nesse ponto, certo? Para eu sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui, muita coisa vai ter que acontecer e eu tenho que entender o que está a meu favor, o que está contra mim e o que eu tenho de forças e o que eu tenho de fraqueza. Então, a gente vai voltar para aquela velha análise SWOT que a gente já ajudou, já usou e já usou várias vezes. Eu não vou conseguir ensinar vocês a usar a matriz SWOT hoje, mas é só para a gente lembrar. Quais competências, conhecimentos que eu tenho que vão me ajudar? E o que eu não tenho que pode me atrapalhar, certo? Ou algum comportamento meu que pode me atrapalhar, ou coisas, hábitos ruins que eu tenho que eu não consigo me livrar, que podem me atrapalhar, e coisas do tipo. E no ambiente externo, pensando, né? Eu tenho filho, tenho família, tenho um monte de pessoas que estão interagindo comigo nesses processos, como isso pode ser uma oportunidade ou como pode ser uma ameaça para mim. Então, eu preciso traçar estratégias. Essas estratégias que eu vou chamar de metas de aprendizado ou performance que são interessantes, por quê? Porque o nosso objetivo, quando a gente traça esse plano futuro, é sair desse foco, né? Sair do foco do resultado e entrar no foco do processo. Toda vez que a gente sai do foco do resultado e entra no foco do processo, a gente fica mais feliz, menos estressado, trabalha melhor, produz mais. Para quem não conhece uma metodologia que trabalha bastante com isso, é a metodologia chamada Pomodoro, que você faz sprints de 25 minutos concentrado nas tarefas, não preocupando com a entrega delas, mas na execução das tarefas. Certo? Nas metas de aprendizado, nas metas em geral, no plano de ação que nós vamos traçar, certo? Eu vou falar assim, eu preciso aprender a fazer tal coisa. Então, eu preciso aprender a fazer tal coisa é muito genérico. Eu preciso fazer tal coisa e eu vou traçar um plano de como eu vou aprender a fazer tal coisa daqui até tal data, certo? Então, eu preciso responder essas perguntas. Por que eu vou fazer isso? Né? Como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Quem vai me ajudar a fazer isso? Quanto isso vai custar para mim? Todas essas perguntas, né, do 5W2H que a gente conhece, que a gente usa nos projetos, a gente vai precisar usar para isso. Certo? O webinar está encerrando, eu vou abrir agora para perguntas, para vocês poderem perguntar, e eu vou pedir para que vocês usem o chat.
tá? Para fazer as perguntas. Ô Silvia, desculpa, eu não tinha visto que estava com problema no som, mas eu também daqui não consigo resolver. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou à disposição, é só escrever aí no chat se quiser também. Eu acho que eu consigo liberar o microfone, mas aí é uma escolha que vocês podem fazer. Legal, tem pessoas. Ah, o Walter já tinha feito uma pergunta. É errado eu gostar do meu trabalho mais do que outras áreas da vida? Não sei, Walter. Aí vai depender de. Acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Não dá para a gente gostar só do nosso trabalho. Óbvio que o nosso trabalho é uma parte importante, que consome bastante tempo. É importante de gostar do trabalho, mas o trabalho, eu acho que não pode ser o. Ah, também eu não sei. É uma pergunta muito pessoal essa para eu te responder. Eu acho que não, não é errado. Não, o Guto está dizendo que chegou atrasado, não vai perguntar. Tudo bem, Guto, sem problema. Mas se você tiver alguma dúvida, estou à disposição. Vamos ver. O Cláudio está perguntando se o mais importante é preencher primeiro o Business Model U. Então, Cláudio, é importante a gente preencher o Business Model U atual, né? Por quê? Porque a gente precisa tirar dele quem a gente é, quais nossas competências e o que a gente sabe fazer. Porque ele é o ponto de partida para qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Então é importante a gente entender o que a gente sabe fazer, o que a gente conhece, o que a gente tem de recursos para sair, para partir daí. Não sei se você conhece, já viu falar do pensamento efetual que alguns empreendedores usam. Sara Sarasvati estuda isso, chama Effectuation, o site acha Effectuation, e que vai falar que esses caras que ganham muito dinheiro, que tomam, que são os caras que empreendem nesses mercados mais arrojados, eles partem sempre do que eles têm na mão. Então é importante a gente sair com o que a gente conhece, com o que a gente sabe, porque é o ponto de partida. Então a gente precisa entender isso. João também tá digitando. Silvia, no fim você não escutou nada, é? Parece que tem gente digitando, mas ainda não apareceu. Ah, a Silvia conseguiu escutar com fone. Não sei, então é um problema de configuração do seu Note. Na verdade, ele está configurado com alguma coisa que não está indo o som para a caixinha dele. O João Torres está falando que ele é um profissional autônomo e que, portanto, o Business Model U vai ficar parecido com o Business Model Canvas. Ele vai ficar mais parecido de que quando você trabalhava ou de quando você trabalha dentro de uma outra unidade, digamos, né, de capital, uma outra empresa, que você interage com outras pessoas dentro dela. Mas mesmo você sendo autônomo, o foco e o enfoque que você dá é um pouco diferente, porque no Business Model U
você pode pensar em aspectos outros da sua vida que não necessariamente apenas o foco comercial, ok? Se a gente está falando de equilíbrio, se a gente está falando de que a nossa vida tem mais de uma face, que a gente tem família, que a gente tem filhos, que a gente tem esposa, que a gente tem pais, eventualmente, que a gente tem que tomar conta e outras coisas do tipo, é legal a gente inserir esses clientes também no nosso Business Model U, para a gente entender a complexidade da nossa vida e não correr o risco, como o Walter falou, ele gosta muito do trabalho e considera a área mais importante, mas a área mais importante da nossa vida não pode ser a área que simplesmente nos dá sustento. A gente precisa das relações, dos relacionamentos, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso bem-estar, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer um monte de coisa para a vida funcionar. Então a gente precisa achar tempo. Então quando a gente faz o Business Model, a gente pode colocar outras esferas da nossa vida que são relevantes e importantes para a gente pensar junto. Deixa eu... Tá andando e eu não estou vendo aqui o que o pessoal está falando. Ah, tá. O João completou na parte de competências e recursos. Exato. Competências e recursos, talvez, sim, você é autônomo. Eu acho que você vai ter o mesmo. As competências e recursos que você precisa para um, para outro, tem que ser as que você tem, certo? Não dá para ser as que você não tem. De qualquer forma, é interessante, qual que é o ponto, né? Quais competências e quais recursos eu preciso adquirir, eu preciso ter para fazer a transformação que eu preciso fazer. Né? É a parte interessante aí do processo. O Walter está falando. Ah, o Cláudio Marx está falando da técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma técnica de produtividade que ajuda a gente a focar em intervalos de 25 minutos em tarefas específicas. O que ele vai fazer para a gente... São duas coisas diferentes que eu estou falando. Uma coisa é assim, quando a gente está focado muito em entregas, em produto, em fechar alguma coisa, o nível de estresse acaba sendo muito grande. Quando eu estou focado no processo, nosso cérebro tende a trabalhar mais livre e melhor, com menos pressão. Mas a técnica Pomodoro a gente usa muito para quem tem pouca dificuldade de concentração, de focar nas tarefas, e também para ajudar o nosso cérebro a intercalar momentos de foco concentrado com foco difuso, que ajudam a gente a absorver melhor conhecimento e a ter melhores insights sobre respostas de problemas. Então, ajuda em dois sentidos. A você não ser interrompido nesses 25 minutos e produzir mais, tira você da entrega, te coloca num fluxo, num flow, né, numa fluidez melhor de trabalho e te permite que você seja mais produtivo e menos estressado. O Felipe tá perguntando, acho que vocês conseguem ver as perguntas, né? Mas na análise dos pontos fortes e fracos, até onde uma autoanálise é fiel? Não, a autoanálise é completamente fiel se dificilmente você vai mentir para você sobre competências que você não tem, né? Nós estamos falando de coisas bem concretas aqui, conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Sim, talvez você desconheça alguma das coisas, mas de maneira geral a gente pode fazer a autoanálise. Do ponto de vista de fazer com alguém, é legal, lógico, porque alguém pode te ajudar a sistematizar melhor o seu pensamento, te orientar, é o que a gente faz nas mentorias pessoais. Né? A gente tem processo de mentorias pessoais que duram 12 sessões, tem detalhes no site se vocês quiserem ver o passo a passo que a gente faz, mas ela é legal porque está guiada, né? E você tem um compromisso de seguir, dando o passo de cada vez, é uma reunião por semana para avançar nesse processo. Faz todo sentido, na minha visão. Né? Eu já fiz isso com coaching também. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz com a Cris da Asas, e a gente fez junto. A gente fez se ajudando, né?
Já fiz alguns workshops também, de vez em quando a gente faz, que tem mais de uma pessoa fazendo ao mesmo tempo, então tem alguma chance de interação. Mas, de maneira geral, o Business Model U é muito pessoal. Toda essa parte, por exemplo, de autoanálise, eu não vejo que as pessoas fazem, né? Hoje mesmo estava num cliente, ele estava fazendo, eu deixei para ele fazer a linha da vida, ensinei para ele, ele vai guardar. Ele não precisa me mostrar a linha da vida, né? Ele não precisa me mostrar a roda da vida dele, nem a linha da vida. Depois ele tem que definir quais são os valores que ele tem para onde ele quer ir. Isso eu não consigo ajudar. Nessa parte não dá. Tecnicamente eu consigo, né? Como fazer isso, como montar um plano, qual é a estratégia, tudo isso eu consigo. Agora, as definições de autoajuda, de autoanálise, de autoconhecimento é impossível. Né? Isso aí não é a minha área de competência, eu acho que nenhum psicólogo também se colocaria nessa situação de dizer para você quais são os seus valores e o que você sabe e o que não sabe. João, o João está dizendo assim, eu me considero forte, mas as pessoas não acham. Não importa o que as pessoas acham, importa o que você acha. Né? Se você não é forte em alguma área que você acha que você é, o mercado vai dizer para você que você não é. Não tem muito. Eu acho que a gente, eu não sei, assim, a minha experiência como empreendedor e como mentor de empreendedores, normalmente nosso julgamento é bom a respeito dessas coisas. A gente não tem grandes. A tendência nossa é ser menos, como fala, é a gente se diminuir, não a gente se aumentar. É mais fácil a gente ser rigoroso demais nas nossas análises, rigoroso demais no nosso julgamento, do que o contrário. É o que eu vejo. Mais alguma pergunta que ficou aberta? Isso, na autocrítica. Obrigado. A gente é muito autocrítico. Eu acho que a gente tende a ser mais autocrítico em excesso do que, na verdade, a gente pecar pela autoindulgência, né? De achar que está tudo certo. Muito bom, bem legal. Gente, é muito engraçado. Sabe quantas pessoas se inscreveram nesse webinar? 85. Apareceram 8 ao vivo. É muito pouco, né? É muito engraçado isso. 85 inscritos, 8 ao vivo. A maioria não consegue mesmo, mas é engraçado como as pessoas se. E aí, João, eu conheço bastante todos, quase todos vocês que vieram, são pessoas que eu me relaciono, então é legal, tirando o Silvio, que eu acho que não conhecia Silvio, mas o João, o Felipe, o Cláudio, o Guto, o Walter, todos esses são já de outras jornadas aí. E para quem está empreendendo, isso é uma coisa fenomenal, assim, as pessoas, para você ter sucesso nesse tipo de empreendimento que a gente está tentando fazer, com base em conteúdo, ajudando as pessoas, é um trabalho de formiguinha mesmo, tem que perseverar e ter muita autoconfiança para seguir tocando, porque você tem você tem vários momentos que você fala, não é possível que as pessoas não venham, que as pessoas não escutem, você tentando fazer, e é interessante. A Verô também tá aí, tá vendo? Mas é só gente legal que eu conheço já, não conta, todo mundo já me conhece. O povo novo que se inscreveu, que não conhece meu trabalho, ainda não está vendo. Mas obrigado, Verô, por prestigiar e dar essa oportunidade. Eu espero que funcione, está sendo gravado, certo? É a primeira vez que eu faço um webinar usando essa ferramenta do Skype for Business, está sendo gravado, portanto, se tiver tudo certo, no YouTube amanhã, com o link para todo mundo que quiser rever. Sim, sim, sim. O conteúdo fica disponível depois no YouTube, eu mando um link para vocês vão ter acesso a esse conteúdo quantas vezes vocês quiserem. Eu também vou enviar um manualzinho rápido de preenchimento do Business Model U, e para
para quem se inscreveu, está no fluxo também de e-mails que a gente vai mandando artigos e algumas coisas que vão se encerrar em breve, mas que ainda tem alguns conteúdos que vão ajudar. No nosso blog também já tem, tratando de Business Model U, de planejamento pessoal, tem vários posts falando dessa área. Gente, vamos... O que vocês acham da gente fechando, então? Se tiver mais alguma pergunta. Sim, eu estou agradecendo. Eu que agradeço. Muito obrigado a você por prestigiar, estar aqui presente, escutando e participando. Obrigado, gente. Muito legal. É muito bom mesmo, na verdade. Isso aqui me dá um gás imenso estar falando com vocês. Bom, então, obrigado a todos. Espero vocês em breve aí. Mês que vem devo fazer alguma outra coisa, não sei ainda o tema que a gente vai abordar. Mas provavelmente alguma coisa ligada à estruturação estratégica de marketing, uma coisa mais com foco em empresa, não com tão foco em pessoas, tá? Mas qualquer coisa, estamos à disposição. Quem tiver interesse em fazer um processo como esse, nós estamos trabalhando com descontos especiais para quem se inscreveu no webinar. E vocês vão receber, na verdade, um e-mail explicando como vai funcionar. Como eu falei, depois no site vocês podem entrar, mentoria pessoal lá, tem um mapa mental mostrando os 12 passos que a gente dá. Eu acho que é interessante para várias pessoas esses processos de mentoria, porque aceleram muito, tiram a gente da procrastinação e aceleram esses processos de transformação que às vezes a gente está precisando. Ana, não tinha visto você aí. Obrigado, Ana, também. Quem mais? O Guto também. Boa noite, gente. Então eu vou encerrando. Agradeço imensamente a presença de todos que puderam participar. E me coloco à disposição. No site tem vários lugares de conversa com o mentor. Se você clicar no Conversa com o Mentor, tem um link para a minha agenda. É só agendar uma conversa que eu estou sempre à disposição para falar. Ok? Obrigado e boa noite.